O presidente Bolsonaro reagiu à proposta do governador do Maranhão, Flávio Dino, de construção de um pacto por emprego. O presidente disse que a sugestão é contraditória, pois o governador quer mais trabalho, mas continua com o estado fechado. O tema de hoje é: um pacto entre governadores e o presidente é possível? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Tomé Abduch, de volta, empresário. Boa noite, Tomé. Boa noite, Mona Lisa. Bem-vindo. Bom, o debatedor Caio Coppola está afastado nos próximos dias por questões de saúde. Feito, então, o esclarecimento, Tomé, suas primeiras considerações, por favor. Um pacto entre os governadores e o presidente é possível? Nós precisamos relembrar algumas coisas para isso. Quando a pandemia se iniciou, o Supremo Tribunal Federal determinou que a competência para as decisões relativas às ações de combate ao Covid-19 eram de responsabilidade única e exclusiva dos governadores do Estado. Naquele momento, muitos dos governadores se utilizaram de oportunismo e uma abordagem política que se dizia baseada pela ciência. Porém, se diziam salvadores de vidas e, na verdade, buscavam somente justificativas populistas visando atender suas agendas. Segundo um estudo publicado pelo economista Marco Kolanovic, chefe global de pesquisa do JP Morgan nos Estados Unidos, o lockdown falhou e destruiu milhões de meios de subsistência em todo o mundo, causando um colapso sem precedentes e mais mortes do que o próprio vírus. As ações foram tomadas em momento errado e de forma ineficiente, as quais destruíram empresas, empregos e vidas de forma irreparável. Ou seja, mais uma vez, o presidente Bolsonaro tinha razão. O seu jeito de se comunicar pode não agradar muitas vezes apoiadores e opositores pela forma, mas uma vez que já conhecemos a sua personalidade e sua forma pouco polida, deveríamos retratar o conteúdo, que na sua grande maioria é assertivo e pensando na população brasileira. Mais de 700 mil empresas já fecharam suas portas desde o início das medidas irresponsáveis tomadas sob única e exclusiva responsabilidade dos governadores. Somente o estado de São Paulo deixou de arrecadar mais de 7 bilhões por semana de tributos. O dinheiro do povo, o meu, o seu, o nosso dinheiro foi gasto de forma irresponsável. Hospitais de campanha nunca foram utilizados, materiais e equipamentos foram superfaturados. Estão aí as operações da Polícia Federal que comprovarão tudo isso. O lockdown falhou e destruiu milhões de meios de subsistência em todo o mundo, causando colapso econômico sem precedentes. Embora muitas vezes ouvimos que o lockdown são motivados por modelos científicos e que existe uma relação exata entre o nível de atividade econômica e a disseminação do vírus, isso não é verdade. Praticamente em todos os lugares, as taxas de infecção diminuíram após a reabertura dos locais. Isso é um fato. Nós tivemos casos de câncer que foram ocasionados pela falta de trabalho e pelo nervoso que as pessoas passaram, derrames que não foram tratados, os riscos aumentados de suicídios que foram em quase 600%. Nós estamos alarmados com o que parece ser uma falta de consideração pela saúde futura de nossos pacientes. Milhões de vítimas de um lockdown contínuo estão ocultas à vista de todos, mas serão chamados de alcoolismo, falta de moradia, suicídio, ataque cardíaco, derrame ou até uma insuficiência. Nos jovens, isso será chamado de instabilidade financeira, desemprego, desespero, dependência de drogas e outras muitas coisas. Mas, na verdade, foram os senhores governadores, nas suas atitudes irresponsáveis, que levaram nosso país a esse caos econômico que nós nos encontramos e em nada melhoraram a situação do coronavírus no nosso país. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Tomé. Seja bem-vindo de volta. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Hoje eu vou convidar o espectador da CNN a imaginar comigo uma breve historinha hipotética sobre um casal em uma severa crise conjugal. Vamos imaginar que esse casal está passando por uma situação traumática. O filho deles está passando por um sério tratamento que já se alonga por vários meses. Além do medo de que algo pior possa acontecer com o filho, o casal começa a passar por uma crise financeira. O tratamento, pouco a pouco, começa a minar as economias daquela família. A dor do presente e a preocupação do futuro vão gradativamente tirando as forças daquela família, daquele casal, que já não consegue mais nem se lembrar dos laços de afeto que os fizeram se unir em comunhão um dia. Conforme a situação da criança se agrava,
as brigas do casal vão se tornando mais sérias. Inconscientemente, um começa a acreditar ao outro as causas de todos os problemas. Começam as divergências sobre o futuro do tratamento. Surge a hipótese de fazer um tratamento no exterior, muito caro, mas que pelas experiências internacionais tem se mostrado muito eficiente. Ou continuar com o tratamento, digamos assim, mais barato, que não colocará em risco todas as economias do casal. Economias essas que foram destinadas ao próprio futuro da criança, à sua educação, às suas atividades complementares, à sua faculdade. O pai não acredita nesse tratamento. Ele acha que é um exagero, que a criança está respondendo bem aos procedimentos até agora. A mãe não quer correr qualquer risco. Consultou os maiores especialistas no assunto e quer o tratamento mais eficaz para essa criança, ainda que tenha que vender até a sua última muda de roupa. Um dia, em uma briga presenciada por toda a família, eles param de se falar. Passam a dormir em quartos separados, não tem mais contato, não tem mais clima para permanecerem juntos. A situação da criança não melhora e essa briga só piora toda a situação. Semanas se passam carregadas de silêncio, de mágoa, de rancor, de dor. Um casal certamente não pode viver assim. E, acima de tudo, aquela criança precisa dos seus pais, mais do que nunca. Ela precisa que eles se mantenham unidos, que trabalhem juntos, que se sinta amparada, protegida, abraçada. E, para isso, ela precisa da harmonia entre os pais. A mãe, sempre a mãe, resolve ceder. Mesmo depois de todas as brigas, de todos os insultos, de todas as palavras cortantes, ela resolve colocar as diferenças de lado. Ela sabe que continua tendo divergências, mas que essas divergências precisam ser colocadas de lado, porque esse é o modo de salvar a vida dessa criança. Então ela envia uma carta para o marido. Abre seu coração, se mostra pronta a se reconciliar, se não para sempre, ao menos enquanto perdurar esse tratamento, enquanto essa preciosa vida estiver em risco. Ela propõe que eles trabalhem juntos para esse fim, mas sabe o que ela recebe em troca, caríssimos telespectadores? Acusações. Acusações de estar fazendo tudo errado, acusações de não saber o que é o melhor para a criança, acusações de que o problema que ela quer resolver está sendo causado por ela própria. É claro que nesse momento uma lágrima escorre pelo rosto dessa mãe, mas ela não cede. Ela sabe que o que está em jogo ali não é o seu próprio orgulho, o seu próprio brio. Ela engole a sua vaidade e tenta novamente, porque é isso que as verdadeiras mães fazem. Elas não pensam nelas, elas não pensam naquilo que é bom para elas, mas sim no que é melhor para os seus filhos. Elas colocam suas imagens, seu bem-estar, seu brilho, a sua própria vida abaixo da defesa da vida dos seus filhos. O governador Flávio Dino, em um ato de suprema generosidade e empatia, chamou o excelentíssimo presidente da República ao diálogo. Em um ofício endereçado à presidência da República, o governador ressalta os grandes desafios de ordem humanitária impostos pela pandemia. Ele alerta para a crescente taxa de desemprego, segundo os últimos dados do IBGE, e relembra a entrevista do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, segundo o qual esses dados sequer correspondem à realidade, pois são muito maiores. E, de fato, os dados do IBGE só computam as pessoas em busca de emprego. E muitas pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia ainda sequer estão procurando emprego, por conta da própria pandemia e por conta do auxílio emergencial, que uma hora vai acabar. A situação do desemprego, portanto, é preocupante. E nesse cenário, Flávio Dino, mesmo sendo tão atacado, mesmo sabendo do ódio visceral do presidente por pessoas com orientação política de esquerda, como é o caso dele, humildemente suplica por uma reunião, apenas por uma reunião. Não faz reivindicações, não faz ataques, insinuações, nada. Só pede uma reunião que seria conduzida pelo próprio excelentíssimo presidente da República, para que se discuta um pacto nacional pelo emprego, mas ele é recebido com ironia, com acusações. Na história inicial, parece que o pai está mais preocupado com ele mesmo do que com a própria criança. E, infelizmente, no caso do presidente da República também. Parece que tem mais interesse em se livrar da culpa pelas sequelas da doença do que de salvar a criança. E a criança, no nosso caso, caríssimos telespectadores, é o povo brasileiro, é a sociedade brasileira. O povo brasileiro está na UTI, está sofrendo hoje e tem que se preparar para o futuro. E independentemente das divergências sobre o tratamento, sobre as causas, sobre as culpas, os representantes desse povo precisam sentar e conversar como adultos. Vamos então ao debate de adultos.
Bruno e Tomé, por favor. Olha, Bruno, é muito tocante quando você fala em relação às mulheres. Realmente, as mulheres do nosso país são pessoas maravilhosas, são elas que sempre têm a família, né, e o respeito acima de tudo, são elas que cuidam de nós. Aliás, as mulheres são melhores do que os homens em praticamente tudo que elas fazem, são mais competentes, responsáveis, prestativas, onde elas estão existem muito menos corrupção. Então, poderia passar aqui horas falando sobre as mulheres, mas o fato é que você está fazendo uma comparação, no meu ponto de vista, muito complexa para poder justificar a incompetência desses governadores, principalmente quando você fala em culpa do presidente da República. Nós não podemos ter essa inversão de valores, como sempre é colocado aqui no país. A decisão que foi tomada pelo governador Flávio foi uma decisão que cabia a ele. A responsabilidade foi passada aos governadores em todo o país. E esses governadores se utilizaram destas ferramentas para poderem fazer política e não para cuidar da população brasileira. E agora que eles entenderam que o presidente Bolsonaro estava correto, apesar da sua forma de se colocar não muitas vezes bem vista, tanto por quem é a favor e quanto quem é contra, eles estão levantando as mãos e pedindo ajuda. Então eu acho nobre sim pedir ajuda, mas é importante deixar claro que foram os senhores governadores que estão destruindo a economia do Brasil por conta das suas atitudes irresponsáveis. Vocês, em momento algum, se preocuparam em levantar uma amostragem de verdade do local onde vocês se encontram, entenderem a região, o tipo de comércio, o tipo de transporte público, para tomar uma atitude assertiva e não a atitude que foi tomada por vocês. E muitos dos senhores, principalmente dos partidos de esquerda, como você mesmo comentou aqui, que nós temos que ter respeito pela ideologia das pessoas, mas os partidos de esquerda, eles sempre têm esse tipo de atitude populista. Fecharam tudo, proibiram as pessoas de trabalharem, agrediram via a força que eles têm pessoas nas ruas, trancaram as empresas e estão quebrando o maior patrimônio que nós temos nesse país, que é o empresariado, que são as pessoas que deram as suas vidas, colocaram a sua cara para tomar tapa, para poder gerar suas empresas e termos empregos nesse país. E é isso que está sendo feito por muitos deles. Eu espero que agora vocês coloquem a responsabilidade dentro de vocês e comecem a ouvir um pouco o que deve ser feito e não fazer o que vocês fizeram nesses últimos meses, destruindo a nação brasileira. Tomé, eu achei que a gente estava falando da esquerda aqui no Brasil e não da esquerda na União Soviética no meio da década de 90, na verdade, no meio do século XX. Não me parece que aconteceu isso, violência, pessoas sendo assaltadas na rua, seja por partidos de direita ou de esquerda, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, que não são estados governados por partidos de esquerda, mas por partidos de centro-direita, no Rio de Janeiro, de direita, não parece que foi isso que aconteceu. Mas tem um ponto muito importante, Tomé, que a gente precisa voltar, que é sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que você comentou algumas vezes durante a sua fala. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele apenas ressaltou, ele frisou aquilo que já há na Constituição, que é a competência para as medidas sanitárias é uma competência concorrente. Ele de forma alguma o fez e nem poderia fazer. Ele não exculpou o governo federal de absolutamente nada. Ele não disse que o governo federal estava aquém das suas capacidades. Ele não manietou qualquer poder do presidente da República ou do governo federal. Pelo contrário. Os governadores ficaram durante muito tempo esperando orientações gerais do governo federal, que parecia não ter entendido muito bem. Inclusive, recentemente, muitos dos governadores elogiaram a postura do ministro da Saúde interino, o general Pazuello, que disseram que pela primeira vez houve um diálogo. E vamos lembrar que no começo dessa crise houve uma reunião entre o presidente da República e vários governadores. E foi aquele espetáculo dantesco em que se trocaram agressões. Na verdade, não foi uma troca de agressão, eu não posso nem dizer isso, eu tenho que ser justo com o governador João Dória, em que o governador João Dória ouviu uma série de impropérios do presidente da República numa reunião com todos os governadores, sendo gravada. Isso é o que torna difícil um diálogo. E, novamente, eu trouxe essa metáfora inicial. Claro que não é para fazer uma subsunção automática entre a metáfora e o que acontece no Brasil, mas para mostrar que há espaço para o diálogo, que os governadores estão procurando o diálogo e não estão encontrando ouvidos atentos para esse diálogo. Era só isso o meu ponto inicial.
Olha, Bruno, eu me impressiono muito com como a gente consegue inverter as situações. E todos nós tínhamos a certeza que eles iam colocar na conta do governo federal o que está acontecendo hoje com a economia no nosso país. As decisões foram sim tomadas pelos governadores e esta responsabilidade é 100% deles. O presidente, durante muitas vezes, sempre da sua forma polêmica de falar, se posicionou com a preocupação com a economia. Nós tivemos o ministro Paulo Guedes, aliás, que é um dos melhores ministros desse país, se colocando também com uma grande preocupação em relação à economia. O governo federal tomou todas as posturas cabíveis para eles, para poder ajudar os governadores, para poder ajudar a população menos favorecida, e foram os únicos que realmente tiveram atitudes efetivas pensando na população. Você tocou no assunto do nosso governador aqui, João Dória, a qual todos os dias nós tínhamos que vê-lo na televisão fazendo aquela conversa onde ele falava ciência, 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 e a ciência não se aplicava, porque nós percebemos que ninguém conhece essa doença direito. Então foram sim tomadas atitudes precipitadas, foi gasto o dinheiro público, que é do suor do trabalhador brasileiro que recolhe os seus impostos, para criarem hospitais de campanha que não foram utilizados. Nós sabemos que nesse momento que está aí perto de uma eleição, onde nós não temos teto de gasto e não há necessário licitações públicas, foi feito o que eles queriam com o nosso dinheiro, aliás, como tiveram feito muitos deles nos últimos anos, e compras com valores extremamente exagerados, totalmente desproporcionais à necessidade, e agora, nesse momento, vão tentar colocar na conta do presidente da República. Não estou aqui para defender o presidente da República em tudo que ele faz. Eu tenho crítica, sim, em relação a algumas coisas do presidente da República, mas eu acho que na forma, o conteúdo, de forma geral, o conteúdo do presidente é muito a favor da nação brasileira. Vejam pela própria, aquela reunião de ministros que foi vazada. Eles sempre se colocando a favor da população brasileira em todos os ministros. E, na minha opinião, nós nunca tivemos um presidente da República com uma postura pensando na população brasileira como nós temos hoje no Brasil. E não serão os senhores que vão reverter tudo isso, colocando a culpa nele de coisas que não pertencem a ele.